Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo a nossa videoaula. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de interagir através da segunda videoaula, falando sobre o tema das dificuldades na comunicação humana. Fatores que podem dificultar a comunicação. Nas interações sociais, em nossas relações pessoais, muitos são os fatores que podem dificultar a comunicação, dos quais destacamos os pessoais, de personalidade, de linguagem e psicológicos. Dessa forma, comunicar-se e bem torna-se uma arte de gerenciar adequadamente as mensagens enviadas e recebidas nos processos interacionais, evitando-se as barreiras à comunicação. Aqui nós temos os fatores pessoais, que são os primeiros fatores que podem atrapalhar ou não na comunicação, né? O real conhecimento sobre o assunto que está sendo tratado ou que os outros pensam que o interlocutor conhece sobre o tema. Interfere no processo de comunicação, pois pode trazer maior ou menor credibilidade ao emissor da mensagem. O que significa? Se alguém vai falar sobre algum tema específico e não sabe nada sobre esse tema, como é que vai ser o processo de comunicação que esse interlocutor vai ter com as pessoas que vão estar recebendo essa mensagem ou esse conhecimento? A postura corporal deve ser bem cuidada, pois ela diz muita coisa a nosso respeito. Atitudes como estar cabisbaixo ou movimentando em demasia as mãos e a cabeça querem dizer algo a nosso interlocutor. É importante que não se tenha uma postura extremamente rígida nem descontraída demais. As posturas adotadas na situação de comunicação geralmente fazem com que sejamos identificados nos grupos que frequentamos. O que significa? É sempre ter uma postura mediana. Nem o exagero, nem a falta de comunicação gestual e nem tampouco uma comunicação gestual em excesso. Tem que ser algo equilibrado para poder fazer com que as pessoas entendam o que você está dizendo e não o contrário, e não fazer com que as pessoas comecem a prestar atenção no exagero que você está tendo e não prestando mais atenção naquilo que realmente interessa no processo de comunicação. Outro ponto é a aparência. Uma vez que a primeira impressão é sempre a que fica, como diz um ditado popular, o fato é que a aparência do outro traz à tona a formação dos estereótipos, e estar vestido dessa ou daquela forma pode nos remeter a determinado tipo de pessoa ou de profissional. O que significa isso? Para cada lugar, para cada espaço, tem uma postura ou um tipo de vestimenta diferente. Existem alguns locais que precisam de vestimentas específicas e isso tem que ser levado em consideração e respeitado para que o processo de comunicação ou para que nem aconteça o processo de comunicação, pois as pessoas, quando adentram em locais que precisam ter uma vestimenta X e chega com a vestimenta Y, automaticamente podem nem adentrar a esses estabelecimentos. Fatores pessoais. Contato visual. É muito importante numa comunicação. Não só o corpo fala, mas os olhos têm muito a dizer. Pode provocar empatia imediata ou ainda provocar embaraço e até pânico, conforme a posição de quem olha e de quem é olhado. A voz também influencia no resultado da comunicação. A fluência com que se fala, bem como a articulação das palavras, a modulação, o ritmo ou timbre da voz são claramente percebidos e compreendidos nas relações. O que significa? Significa que a fluência verbal, a fluência com que você fala, o leque de palavras que você tem, a não repetição de palavras, faz com que a pessoa que está recebendo a comunicação entenda de uma forma mais rápida e mais fluida, sem ruídos e sem exageros. As expressões faciais refletem a interação, o que sentimos,
o que queremos dizer. Transparente, nosso rosto não consegue mentir. Se dissermos uma determinada informação com as palavras, se não a estivermos sentindo, dificilmente ela será crível para o interlocutor, por causa das expressões faciais que denunciarão o real sentimento. Talvez esse seja o meio de comunicação mais importante na relação pessoal com o outro. Ódio, prazer, desprezo, preocupação, raiva, simpatia, alegria, compreensão, bem-estar, etc. Estão todos ali na expressão de quem comunica. Fatores sociais. Os fatores sociais são herdados de nossa forma de criação. As ideias nas quais nos fizeram acreditar, o ambiente em que vivemos impõe flexibilidade ou rigidez em nossas relações e maneira de ser, condicionando-nos como indivíduos sociais. É a questão da interação, de onde você viveu, a relação que você teve com seus pais, a forma aberta que seus pais têm de falar sobre determinados assuntos. E isso ou te deixa rígido ou te abre para o mundo em relação a determinados assuntos quando são tratados, quando são discutidos em vários ambientes. A educação é um desses fatores sociais que determinam os princípios e valores que as pessoas imprimem ao mundo. Educação, como algumas pessoas acreditam, pensa que é um diferencial uma pessoa ser educada, mas não é. Educação é uma obrigação. As pessoas têm que ter educação quando vão falar com as outras, para deixar as outras falarem também, e isso vem de casa. E isso é uma questão cultural que vem de casa, são herdadas dos pais e ensinadas pelos pais primeiramente. Outro ponto é a cultura, que mostra claramente a origem dos envolvidos, com suas formas específicas de pensar, sentir e agir, o que nos faz aproximar ou afastar dos outros. Um exemplo bem crucial em relação a isso é a forma que as pessoas falam em determinados grupos, nas empresas. E quando chega um novato, com o tempo ele começa a falar parecido com os outros. Vários exemplos, né, nós podemos citar. Tem pessoas, geralmente no grupo das mulheres, fala-se muito em pior. Começa a falar uma coisa, a outra diz pior. É uma forma cultural que as pessoas passam de uma pessoa para outra, e para poder fazer parte do grupo, e às vezes as pessoas, até por achar legal uma forma de falar, começam a falar igual, e isso é uma questão cultural no processo de comunicação. Também as crenças influenciam as relações. Lembremos que muitas guerras são geradas em função de credos e fé diferenciados. E aqui não se fala apenas em religião. Crenças são ideias em que se acreditam e que se adotam como modelos a serem seguidos. Elas favorecem e ditam os estilos de vida, as escolhas de parceiros e as decisões em geral. É aquela coisa, tem pessoas evangélicas que só querem se casar com pessoas evangélicas, tem pessoas católicas que não querem se casar com pessoas evangélicas e vice-versa, às vezes não querem nem escutar músicas de religião X, não querem escutar música de religião Y e tal. Isso, na minha opinião, é uma bobagem, porque não atrapalha em nada, tanto uma relação de uma pessoa que é evangélica com uma pessoa católica, isso não vai atrapalhar em nada quando acontece o respeito. Quando se tem duas pessoas que são amadurecidas, tem a sua educação amadurecida, teve seu princípio cultural, mas são altamente educados e se respeitam, respeita o credo um do outro. As normas sociais, que ditam as regras de convivência e os comportamentos a serem adotados nas relações, são usadas como mecanismo de controle. Todas as sociedades adotam as normas como regras a serem obedecidas.
Algumas são através de leis e uma vez desobedecendo essas leis, as pessoas podem vir a ser presas. Outras não, outras são normas sociais de empresa, por exemplo, que quando nós entramos numa empresa, os gestores geralmente dizem o que pode e o que não pode fazer. Isso são as normas sociais em uma empresa. Mas também existem as normas sociais dentro das casas. O que pode e o que não pode fazer, o que o pai diz que pode e o que não pode fazer dentro de uma casa. Isso são as normas sociais familiares. Fatores fisiológicos. A dificuldade oriunda dos fatores fisiológicos tem a ver com as percepções pessoais provocadas pelos meios sociais ou culturais em que as pessoas vivem. Falar mal, articular mal as palavras, ter dificuldade física para falar, mudez, uma pessoa que é muda, que não fala, ou a surdez, estão entre esses fatores. Tudo isso fazem com que o processo de comunicação ele ou aconteça de forma dificultosa ou não aconteça de forma nenhuma. Fatores de personalidade. Aqui podem ser relatadas as formas de ser que geralmente dificultam a comunicação. Atitudes rígidas e elementos como a autossuficiência, por exemplo, dificultam a comunicação, pois em geral a pessoa não quer se comunicar, pois já sabe de tudo, ou pelo menos acha que sabe tudo porque ninguém sabe tudo. E parece que nada tem a aprender com o outro. Existem aquelas pessoas que acham que sabem tudo. A pessoa, aquelas pessoas cheias, né, que está na tampa. Não há nada mais a acrescentar, não há nada mais a agregar. Pobres coitados essas pessoas, porque todo mundo há algo a aprender a todo momento. Cada dia que se passa, novas coisas, novos conhecimentos, novos assuntos aparecem e só não tem contato com esses assuntos que não está inteirado, que não está correndo atrás de novas coisas, de novos conhecimentos. E essas pessoas que não estão correndo atrás e acham que já sabem de tudo, estão ficando para trás quando deixam de estar conhecendo as novidades que aparecem no mundo. É preciso haver um esforço de objetividade e evitar subjetividade nas relações para que a comunicação ocorra e sejam evitados os conflitos. Para isso, em situações com pessoas dotadas dessas características, deve-se concentrar em falar sobre fatos e nunca sobre atitudes e pessoas, para que não haja equívocos de compreensão. Tem pessoas que não querem saber de outras pessoas, tem pessoas que não querem saber de atitude de outras pessoas, tem pessoas que querem saber apenas dos fatos. Quando você começa a falar, ele já diz assim, eu quero saber o que é que aconteceu, vai direto ao assunto. É isso que geralmente acontece com algumas pessoas, e para não ter conflito, para não ter atrito, é melhor ir direto ao assunto mesmo, já que no ambiente de empresa, nós temos que aceitar algumas coisas. Fatores de linguagem. A linguagem deve ser a mais clara possível e de fácil compreensão para quem ouve. Não se pode falar em jargões profissionais fora do próprio meio ou em um nível de dificuldade muito além do que os interlocutores poderiam compreender, apenas para mostrar intelectualismos desnecessários. Diferenças em sentido de palavras também causam essa dificuldade. Ou seja, por mais que você seja intelectual, não precisa você querer demonstrar que é. Quando houver uma necessidade de você falar de uma forma mais simples, você tem que falar simples para as pessoas simples, porque é dessa forma que elas vão entender. Quando houver a necessidade de você falar um pouco mais difícil, um pouco com palavras mais intelectuais, mais sofisticadas, também existe a necessidade desse momento. Mas nem todo momento nós podemos estar falando de forma complicada ou de forma difícil, porque isso vai fazer com que a pessoa que esteja do outro lado tentando entender, não entenda nada daquilo que nós estamos falando. Exageros na linguagem, nos adjetivos, bem como as expressões extremas ofuscam a comunicação.
Por exemplo, se você utilizar a palavra extraordinário para tudo que vê, quando for tratar de algo realmente extraordinário, provavelmente ninguém o achará. Palavras que têm vários significados também levam a essa dificuldade de compreensão e também repetição no processo de comunicação. Pessoas que repetem demais ou pessoas que no final de cada frase falem tá, tá, tá. As pessoas não vão prestar mais atenção no processo de comunicação e vão prestar atenção nessa repetição que o comunicador está fazendo. Fatores psicológicos. A comunicação humana depende de fatores relacionados à psique também, dos quais destacamos apenas o efeito lógico e os tipos pré-determinados. Generalizações do tipo, se médicos são assim e fulano é médico, então ele é igual a todos os médicos. São desagradáveis, pois não consideramos o outro como ser individual, carregado de suas próprias características, e isso é chamado de efeito lógico. É a mesma coisa de que todo aluno da faculdade X são alunos que não gostam de estudar. Isso não existe, pessoal. Tem pessoas que estudam nas faculdades públicas que não querem nada com a vida, assim como tem pessoas que estudam nas faculdades particulares que não querem nada com a vida, mas também existe o contrário. Existem aquelas pessoas que estão realmente buscando o conhecimento e aquelas pessoas que não estão nem aí para o conhecimento, em todos os lugares, independentemente de faculdade que estudem. Isso é um rótulo, questões, fatores psicológicos que as pessoas geralmente usam para poder, às vezes, até se diminuir mediante uma seleção, por exemplo. A comunicação correta tem impacto em vários pontos das vidas das pessoas. Problemas relacionados ao tema são muitos, como vendas perdidas, negociações mal-sucedidas, treinamentos ineficientes, discursos sonolentos e mal elaborados, discussões, boicotes, brigas e desentendimentos entre as pessoas de um modo geral. Se as pessoas conseguissem comunicar-se melhor, menos problemas iriam ocorrer. Acredita Reinaldo Passadori, professor e diretor do Instituto Passadori, especialista em desenvolvimento humano e comunicação verbal. Dessa forma, sem perceber, diz, muitos dos problemas comuns que ocorrem são facilmente detectados, podendo ser aperfeiçoados. Pensando nisso, o especialista indica os principais elementos que prejudicam a comunicação. E vamos a eles. Primeiro, voz fraca, volume baixo, onde a voz é quase inaudível. Isso interfere diretamente no processo de comunicação. Por quê? Porque o outro lado não vai entender. Dicção ruim, dificuldade de pronúncia, onde os sons não são claros e a compreensão fica prejudicada. Pessoas que têm dicção ruim porque lê pouco, e lê pouco em voz alta também. Velocidade excessiva ocorre quando a pessoa atropela as palavras, além de dificultar o entendimento das ideias. Pessoas que falam rápido demais dificulta totalmente a compreensão das pessoas, e principalmente aquelas pessoas que são mais lentas quando estão tentando compreender as coisas. Velocidade lenta. Talvez pior ainda do que a velocidade acelerada, ficamos impacientes, querendo ajudar a pessoa que está falando, também gerando desinteresse. Ausência de teatralização. A pessoa que fala nada expressa além do conteúdo, e sabemos que tão ou mais importante do que o conteúdo é a forma de falar. Um bom exemplo disso é a pessoa falando algo alegre com uma voz triste ou melancólica. Se eu estou falando algo alegre, eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar feliz. Se eu estou falando algo triste, tem que estar tristeza no meu semblante também. Nasalação. Os sons são excessivamente anasalados, tornando feia a fala. Geralmente pessoas que têm a voz fanha, não dá para trabalhar se comunicando, não dá para trabalhar fazendo treinamento, fazendo alguns tipos de serviços que vai ter um processo de comunicação mais intenso. Ausência de pausas.
As pausas servem para facilitar a compreensão do ouvinte, dar beleza estética e também para que o apresentador possa melhor concatenar as suas ideias. A ausência de pausas torna a fala inadequada e distrai a atenção dos ouvintes. A ausência de gestos. Algumas pessoas colocam as mãos atrás ou na frente do corpo ou ainda na cintura, tipo açougueiro. Cruzam os braços ou enfiam as mãos nos bolsos e não fazem gesto. Uma gesticulação adequada reforça o conteúdo da fala, mas também gestos, uma quantidade muito grande de gestos também atrapalha no processo de comunicação, vale ressaltar. Postura inadequada. Pensando na posição dos pés, podemos fazer uma analogia com o relógio. Existem a posição 15 para o meio-dia, meio-dia e 15 e 10 para as 2. São inadequadas, desviam a atenção dos ouvintes e geram certa deselegância, principalmente com mulheres que estão com vestimentas que fazem com que apareça alguns detalhes que não era para aparecer. Olhar perdido. Há aqueles que olham para cima ou para baixo ou apenas para algumas pessoas. O ideal é que se olhe nos olhos das pessoas, envolvendo-as plenamente, olhando para todos os ângulos, para todas as pessoas, direcionando o seu olhar não só para uma ou duas pessoas, mas para a grande maioria. Aparência deselegante, um toque de classe, de sensibilidade, de bom senso e de bom gosto, nunca é demais. Só que algumas pessoas exageram no contrário, ou seja, são relaxadas mesmo, desde uma roupa suja ou um sapato sem graxa e mal cuidado até desleixo em detalhes de asseio e aparência corporal. Tudo isso faz com que as pessoas comecem a prestar atenção na sujeira ou na vestimenta rasgada, por exemplo, e não prestem mais atenção na comunicação que está sendo dita. Para concluir a nossa apresentação, nós temos uma frasezinha. Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. Madre Teresa de Calcutá. Espero que vocês tenham um excelente final de dia e que essa aula tenha sido proveitosa para todos. Tudo de bom.